da vinda para cá do Marcola, aquele líder do PCC, que ficou vários dias, acho que quase um mês aqui. Um dos meus primeiros trabalhos como jornalista. Momentos desafiadores, a pandemia da Covid foi algo assim que com certeza nos tirou muito da zona de conforto, seja nós lá na assessoria, quanto os próprios profissionais dos veículos, né? Nós conseguimos, de alguma forma, já dar um pouco de identidade para os franceses de Juí, né? A nossa presença nesses 10 dias, aí, 11 de feira, nos deu personalidade já. As pessoas perceberam a chegada do núcleo francês. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual. E antes de eu apresentar o nosso convidado aqui, eu quero que você compartilhe e se inscreva em nosso canal. Faça todo o ritual virtual que é necessário para fortalecer aqui histórias como que a gente vai contar dele, que é um jornalista, já trabalha e trabalhou em vários meios de comunicação aqui da região e do estado. E já foi nosso colega aqui também de instituição, João Luiz Bindé, o nosso convidado. Tudo bem, Bindé? Como é que tá? Tudo bem, muito feliz por estar aqui nesse encontro casual. Pois é, a primeira coisa que a gente vai falar é tirar. Eu tinha total impressão que você já tinha sido convidado do Encontro Casual, mas não foi, né? É a primeira vez que nos honra com a presença aqui no programa. Não, é a primeira vez sim. Brincamos há pouco, né, Douglas, que a Unijuí FM está hoje pagando uma dívida comigo, né, que fiz parte do grupo que ajudou a pensar, conceber o projeto do ponto de vista teórico, filosófico da Rádio Unijuí FM. Mas não tem nenhuma mágoa nisso, tá? Bem ao contrário, estou muito feliz por estar aqui neste momento. Pois é, vamos antes da gente voltar, e essa é uma das pautas da concepção da Rádio Unijuí FM, eu quero voltar antes, muito antes lá. O Bindé é criança que tem na família todo um histórico da comunicação, da pesquisa, da história. Cresceu nesse ambiente, isso já te moldou a escolher essa profissão? Ou o Bindé menino ainda tinha outros anseios, sonhos profissionalmente? Foi ao natural, tá, que surgiu essa questão de seguir a carreira do pai, o jornalista Ademar Campos Bindé. Na época em que, digamos assim, como menino, comecei a guardar memórias, o pai trabalhava no Correio Serrano como redator-chefe do Correio Serrano. Ainda ali naquele espaço, na esquina da Praça da República, acima do antigo Cine Serrano ali, do lado tinha na esquina a Casa do Disco, tá? Tô começando a me entregar, né, do ponto de vista de idade, mas eu tenho lembranças ali de frequentar aquele ambiente. Depois o Correio Serrano foi ali para a esquina do Veracruz, onde hoje tem um pequeno estacionamento. Ali foi uma sede própria, construída pelo Correio Serrano, hoje está incorporado ao hotel. O Correio Serrano ficou quantos anos, Bindé, em circulação? Muito tempo, agora, né? Agora tu me complica com essa questão de data, Douglas. Então ali que eu comecei a respirar um pouco esse ambiente, tá? Claro que ali nós estamos falando de uma época em que o jornalismo tinha chumbo, tinha linotipo, que era um outro jeito de fazer jornalismo que as gerações atuais nem sonham, né? Depois o pai foi convidado, acho que em 72, se eu não estou enganado, ou 74, para assumir a editoria como editor-chefe do Jornal da Manhã. E aí eu também passei já a respirar um pouquinho mais esse ambiente, em muitos momentos, indo para dentro do jornal e ficando lá com o pai, até chegar o momento do vestibular. Antes de eu, na verdade, de eu ir para Santa Maria fazer o vestibular, o meu irmão mais velho, o Carlos, 4 anos a mais, ele já tinha ido para Santa Maria e já estava fazendo jornalismo. Também. E confesso que quando surgiu isso dele ir para lá, eu até me perguntei assim, tá, e eu também vou nessa, né? Mas eu nunca tive tive outra ideia. Tanto que, quando eu fui fazer a inscrição para o vestibular, eu não imaginava, mas eu cheguei lá e me deparei assim que na ficha de inscrição eu precisava indicar uma segunda opção de curso. Tá? E não tinha. E eu não tinha segunda opção de curso. Claro que eu tive que indicar uma e
E fui assim... Nem lembra qual? Não, eu lembro. E não tem lógica nenhuma eu ter indicado. Eu indiquei odonto. Eu nunca teria sido chamado em odonto se eu não tivesse passado em jornalismo, né? A disputa em odonto era muito maior, né? Do número de candidatos em relação ao número de inscritos. Se fosse, teria alguma vocação? Não, acho que não. Acho que eu teria desistido, tá? Mas eu cheguei em Santa Maria exatamente com isso, focado de que eu queria fazer jornalismo. Então eu fiz o vestibular em 78, acabei tendo que trancar aquele ano, porque tive que prestar serviço militar aqui em Ijuí, e aí iniciei efetivamente a trajetória no curso em 79. Pois é. A família Bindé toda da comunicação, né? Isso tu acha, Bindé, é a força do trabalho do teu pai, desse sobrenome que é tão forte aqui na região? Olha, Porque a Marilise também é colega. Isso, nós éramos 4 irmãos, o Carlos já falecido, que então se formou em jornalismo, eu, o segundo, que segui esta carreira. Depois tem o Márcio, esse a gente sempre brincou que era a ovelha negra, porque ele começou a fazer arquitetura e depois ele se formou em contábeis, tá? E a Marilise, que depois, anos mais tarde, também fez o curso de jornalismo, tá? Quando eu falei para minha família, para o meu pai, que eu queria fazer jornalismo, eu lembro que ele só disse assim: você conhece a realidade da profissão, então eu não tenho que te dizer nada, o bom e o ruim, tá? Então a decisão é tua, se é isso que tu quer, vai em frente. E é o que eu fiz. Influências, diretamente não, tá? Mas eu acho que o pai sempre foi uma referência, era uma pessoa a quem, com certeza, eu e meus irmãos admirávamos, e isso talvez naturalmente nos influenciou a seguir esse caminho. Ele só nunca disse assim, vai ser jornalista, esse tipo de... Não, ele nunca disse vai ser jornalista, e também nunca disse não quero que você siga minha profissão. Isso é legal. Agora, escolhida a profissão, feito vestibular, não era odonto mesmo? Não. Passou em odonto. Nenhum arrependimento, e era o que você esperava? Era aquele ambiente parecido, aquele universo que você via lá com o teu pai no Jornal da Manhã, no Correio Serrano, na faculdade já começou a aparecer também? Desde o início, né? Diferente daquela vivência que eu tive em alguns momentos dentro dos ambientes de jornal aqui, né? E você ir para a faculdade fazer aprendizados teóricos, você desenvolver o teu senso reflexivo, da crítica, né? Então, um universo completamente diferente de você fazer troca com os teus colegas, de você aprender técnicas de jornalismo, de rádio, de televisão. Então, foi uma imersão muito grande, e eu tive o privilégio também, Douglas, de já no primeiro semestre começar a me inserir no mercado. Tá. E isso em Santa Maria, né? Que é outro ponto que eu ia tocar, uma cidade universitária maior, enfim, também, que é outra mudança, né? Com certeza, né? Um outro ambiente, a Universidade Federal de Santa Maria era uma referência nessa área de comunicação, e eu já no primeiro semestre que eu fui para lá, eu consegui uma bolsa de trabalho da universidade para atuar na rádio da universidade. Então já no primeiro semestre eu comecei a associar o universo acadêmico com a realidade prática de mercado. E isso, com certeza, alavancou bastante também o meu desenvolvimento aí enquanto profissional. E aí já pegou uma outra área que você é um dos jornalistas que atua escrita, imagem e também o rádio, né? O rádio, a paixão nasce aí, ou também já tinha um olhar para esse veículo de comunicação particularmente? Eu até já, do ponto de vista mental, eu já separei assim, meus primeiros anos de trajetória profissional, eles estão mais ligados ao rádio, tá? Depois entra o jornalismo e depois eu vou lá migro para assessoria de comunicação e de marketing. Mas os primeiros anos ele teve de fato mais ligado ao rádio. O rádio sempre foi algo assim que me cativou muito. O radinho de pilha sempre foi um companheiro meu em diferentes horários, tá? Sempre tive por hábito ouvir rádios. Lembro na casa do meu pai,
ali na José Bonifácio, num tempo em que a televisão ainda não existia, tá? Lembro quando chegou a televisão lá em casa. Um rádio que hoje está comigo lá em casa, tá? Ondas curtas, ouvindo a Rádio Guaíba no almoço. Era o jornal do almoço da época, né? Você ouvia Sérgio Jockman, ao redor do rádio. Isso aí. O rádio era o que hoje é a TV para muitas famílias. Então ali a minha trajetória inicial ela teve esse viés. Eu praticamente fiquei os 4 anos do curso trabalhando com bolsa de trabalho na universidade. Normalmente, quando chegava o período de férias, não valia a pena ficar em Santa Maria, tendo que comer, né? Eu voltava para casa nas férias. Quando eu chegava de volta em Santa Maria, eles me chamavam de novo. Então eu fiquei assim 3 anos e meio. No último semestre do curso, eu fui contratado pela universidade para atuar na rádio, uma contratação emergencial, que naquela época, como não saía concurso público, houve essa possibilidade. E ainda, acho que por 2 anos, em alguns períodos, eu trabalhei fazendo redação na Rádio Cultura FM, tá? Que era uma rádio que não tinha programação ao vivo, mas tinha alguns conteúdos informativos, que não se perdiam, não tão atuais, né, não factuais. Então foram as minhas 2 experiências profissionais que eu consegui mesclar nesse período, além de um estágio que aí também me alavancou depois para frente, que foi um estágio feito na Rádio Guaíba lá na virada para o último semestre Rádio do curso. Guaíba, que era a grande referência, né, do rádio nessa época, à frente da Gaúcha, inclusive. Exatamente. A Guaíba era o veículo mais forte, né, no Rio Grande do Sul, assim como o Correio do Povo também naquela época. Aí nós estamos falando de 82, né, 79, 80, 82. Então eu tive a felicidade ali nos últimos anos do curso de comunicação, eu tive um professor, o Euclides Torres, que tinha sido editor na Folha da Tarde do Correio do Povo, ligado a Calda Júnior. E o professor Euclides conseguiu um estágio para mim e para uma colega nas férias de julho na Rádio Guaíba. Então eu fui para lá, trabalhando na redação, tanto que no final de ano, logo depois de formado, eu fui chamado para fazer férias, substituir colegas que saíam em férias. E então, no início de janeiro, eu estava em Porto Alegre para começar a trabalhar no jornalismo da Guaíba. Em princípio, eu ficaria 2 meses, mas com 15 dias, uma jornalista pediu desligamento e aí eu fui efetivado. E fiquei 10 meses, saí por opção para voltar para Ijuí, e foi um período onde estava começando a decadência do Grupo Calda Júnior, que resultou, inclusive, depois no fechamento por um período do Correio do Povo. Mas tive, sim, o privilégio de trabalhar com... Fala alguns dos nomes aí que eu tenho certeza que são referência para quem conhece o mundo do rádio. Olha, Milton Jung era né? O correspondente Renner. A maior parte do tempo eu trabalhei das 5 da tarde às 10 da noite. Esse era o meu horário. 5 horas diárias, né? E eu pegava ali a redação do correspondente Renner de 10 para 7 e de 8h30 da noite, tá? E era um momento assim de muita tensão, tá? Porque não era uma nem 2 vezes, era quase que diariamente. E nós não estamos falando da tecnologia de hoje, nós estamos falando da máquina de escrever, né? Que tu terminava o teu texto, tu passava para o editor, e o Milton já tinha aberto o último bloco do noticiário, já tinha dado a previsão do tempo comercial e abriu o último bloco, e o editor entrava em estúdio adentro, levando a última notícia, né? E então era um momento assim, o correspondente Renner era o grande carro-chefe do jornalismo, né? Mas nomes, sim, naquela época, Armindo Antônio Resolin, Lauro, Rui, Lazier Martins, Lupe Martins, Lauro Agman, tá? Então, grandes nomes, né, da locução, porque naquela época a Guaíba, até mesmo no padrão da locução comercial, eles tinham 2 locutores sempre, né?
Maria Luísa Benites também já estava naquela época. Não sei se está lá, acho que está agora. Acho que ainda está. Era a última. Era uma das últimas. Ela mesma dizia isso. Então, grandes nomes, com certeza, naquele período auge da Calda Júnior. Vou terminar esse primeiro bloco com uma pergunta. Passado 10 meses, resolveu vir para Ijuí. Voltasse no tempo agora, Bindé, faria de novo ou ficaria? Claro, por um lado é fácil porque acabou o grupo Calda Júnior realmente decaindo muito, né? Mas a lógica não é essa naquele momento, né? O que te fez tomar a decisão por voltar para Boa Terra? Que pergunta aí, Douglas. Não, assim, ó, eu, por filosofia de vida, tá? Eu acho que eu penso assim, a gente não pode se arrepender por decisões que a gente toma num determinado momento, né? Quando a gente toma decisão, ela tem significado, tá? Eu voltei para casar. Tá? Sempre o coração. O coração falou mais alto naquele momento. E como, na verdade, a Calda Júnior já estava numa decadência, com atraso de salários, tá? Eu, de fato, não via muita perspectiva e surgiu a possibilidade que eu viesse assumir para trabalhar aqui no Jornal da Manhã. E a minha opção foi voltar para Ijuí, de onde a minha primeira esposa era natural, a família dela daqui. Então, pesou essas duas questões. A questão do coração e a questão profissional também. Mas uma decisão difícil, imagino. Com certeza, né? Porque ter trabalhado... você está numa capital, num veículo que é referência, trabalhando com craques da comunicação, que seriam... Alguns já eram, outros virariam referência no rádio, enfim, na comunicação gaúcha e nacional... Não foi muito fácil, mas de qualquer forma, lá na frente, depois, quando eu estou de volta aqui em Ijuí, o grupo Calda Júnior, aí o Correio e a Rádio Guaíba voltam a fazer parte do meu universo profissional e atuando aqui em Ijuí. Pois é. Bindé, chegou a hora mais difícil do programa, né? Eu sempre digo isso. Você que foi um dos mentores do programa, e a gente vai falar sobre isso agora no próximo bloco. O que a gente vai ouvir? Quais são as 2 primeiras músicas do programa? Você já disse tudo, esse é o momento mais difícil, tá? Porque já me classificaram como alguém que tem um gosto musical assim, muito intelectualizado, muito apurado. E eu não me vejo assim, na verdade eu acho que o estilo musical depende muito de momento, depende muito de companhia. Domingo de manhã, na hora do churrasco, a música gaúcha, nativista, faz parte do meu universo. Fora isso, nem tanto, né? Numa junção de amigos, dependendo, até a música de boteco pode cair bem e eu não vou fazer cara feia, né? Então, mas a minha memória musical, ela está moldada lá nos anos 70, 80, 90, então isso talvez faz com que em alguns momentos eu tenha sido rotulado como alguém que tem um gosto, como quem tem um gosto muito apurado. Eu vou trazer Tim Maia. A irreverência do síndico é algo assim que sempre marcou para mim, tá? E aí eu vou sugerir o Descobridor dos Sete Mares. E aí eu vou para um outro viés do Grande Encontro, que reúne Zé Ramalho, Elba e Geraldo Azevedo. A música Caravana, que também traz a assinatura de Alceu Valença. Olha aí, ó, intelectualizado. Estou rotulado aqui também. É o meu amigo, o jornalista João Luiz Bindé, nosso convidado aqui do Encontro Casual. A gente vai fazer aqui uma degustação, gentileza da Idere Gastronomia. Aliás, está muito bom, hein, Bindé? Não é da gastronomia francesa, mas é muito bom. E depois voltamos com mais um bloco do Encontro Casual aqui na Unijuí FM. Voltamos com o Encontro Casual aqui na Unijuí FM, hoje entrevistando e conversando com o jornalista João Luiz Bindé. Vamos voltar, você voltando, aliás, não de Santa Maria, mas de Porto Alegre, para o primeiro emprego como profissional aqui em Ijuí, que é o Jornal da Manhã, né? Como é que foi essa experiência, Bindé, e quanto tempo durou ela? Eu voltei, de fato, depois dessa experiência na Calda Júnior, para o Jornal da Manhã. E ali entrei como redator. Depois, quando eu saí, cerca de 10 anos depois, eu saí como editor-chefe na época para um projeto da família, do Jornal Cidade,
que durou um determinado período, e depois, quando o Jornal Cidade parou de circular, ele já não estava mais sobre, digamos assim, o controle da família, tá? Mas fiquei um período ali de cerca de 10 anos. Era um período de transição exatamente no jornalismo, né? Quando eu voltei para o Jornal da Manhã, a gente não estava mais naquela fase da linotipo, do chumbo, né? Mas ainda a montagem, a diagramação do jornal era algo muito artesanal. Era títulos, a capa do jornal era montada colando letra por letra, né? Então, aí começou a vir uns sistemas de editoração eletrônica, que o Jornal da Manhã investiu e comprou na época, uma liderança do Afonso Celso Vaz. Então foi uma época de modernização que impulsionou bastante o Jornal da Manhã. Agora, desculpa te interromper, mas já te interrompendo, esse modelo, né, artesanal, como você definiu, ele também não dava para o profissional um gabarito maior, especialmente na questão de erro, né? Porque um erro significava um tempo, um atraso, além de ser muito difícil corrigir esse tipo de erro. Não dava um preparo maior para os profissionais. Estou falando agora, comparando aqui gerações que vieram depois, que já tinham mais facilidades. De hoje eu não vou nem comentar todo o tipo de facilidade que tem. Exigia com certeza uma atenção muito maior, né? Tu está fazendo o texto numa máquina de escrever. Esse texto vai para alguém que vai digitar esse texto. Daí vai sair uma tirinha de texto lá que tu vai colar e vai para um processo de revisão. Aí lá no meio tu encontrou uma palavra errada. Daí a pessoa lá que tirou aquela tirinha vai corrigir aquele pedaço, você vai lá, vai colar em cima. As fotos, tu abriu uma janela naquele diagrama. Então, assim, é algo que a geração de hoje, de quem faz jornalismo, de quem atua na área, não consegue imaginar, né? Mas, enfim, é o que se tinha na época, né? Como o profissional de rádio, né, que gravava no rolo, então não era muito permitido errar. Vamos gravar de novo, como hoje é fácil, né? E aí, a mesma coisa no próprio campo da fotografia também, né? Também. Quer dizer, nós estamos falando da época do filme, né? Que tu vai num evento lá, tu gastou um filme tirando uma dúzia de fotos, né? Não é como hoje, que tu vai ali com uma máquina digital, que em vez de uma dúzia tu tira 50 fotos e tu tá vendo o resultado. Não, essa aqui não ficou boa, eu preciso de uma foto melhor. Ali tu jogava no escuro, né? Então, na hora de revelar o filme é que tu ia saber o que prestava ou se não prestava, né? Então, mas era a realidade daquele momento. Então, as minhas experiências na volta para Ijuí foram Jornal da Manhã, Jornal Cidade. E essa experiência do Jornal Cidade, de novo, vou te interromper, Bindé, trabalhar com o pai, né, com a família, como você disse, né? Que tal essa experiência? O menino Bindé que convivia com o pai lá e aprendeu aquele universo do jornalismo, agora trabalhando com essa referência. Na verdade, assim, ó, o pai, seu Ademar, foi meu chefe. O Carlos foi meu chefe, eu fui chefe deles, né? Então a gente teve essa transição. Na época, quando surgiu o Jornal Cidade, o pai ficou mais como um diretor cuidando de partes administrativas e eu fiquei como editor-chefe do jornal. Tá? Então a gente nunca teve nenhum contratempo desse tipo. A maior dificuldade, na verdade, a gente brincava, né? Na época, é quando alguém ligava para o jornal e pedia para falar com o Bindé, né? E aí a gente tinha qual o Bindé, né? Então isso naturalmente surgia, né? Porque tinha 3 Bindés lá, depois a Marilise também chegou a participar um período ali, mas já na etapa mais final do Jornal Cidade. Mas foi um período gratificante que a gente conseguiu fazer um jornal, penso que com bastante qualidade. Nessa época eu também mesclei a minha única experiência em rádio aqui em Ijuí, que eu tive também acabava me dividindo e tive um período de atuação na Rádio Progresso, tá? Então a minha experiência de rádio em Ijuí se resumiu a esse período na Progresso. E ali também eu fiz algumas assessorias, comecei a fazer algumas assessorias.
Na prefeitura, eu trabalhei um período, na primeira gestão do Valdirec, e também na Associação Comercial e Industrial, também tive um período atuando como assessor, e comecei fazendo um trabalho freela na Unimed, também, ainda mesclando com outra atividade profissional, e por ali depois fui efetivado, aí já numa época, aí eu já tinha uma experiência aqui na Unijuí também, e aí eu vou para um outro campo, que é este campo da assessoria de comunicação. Mas ainda nesse período, Douglas, tem depois que eu voltei para Ijuí, quando o Correio do Povo volta a circular, eu fui convidado para assumir como correspondente em Ijuí. E aí eu tive 2 períodos que eu trabalhei, não vou lembrar exatamente, mas se somar, dá mais de 10 anos, eu arrisco dizer que os 2 períodos ali devem ter dado de 12 a 15 anos, os 2 períodos que eu fiquei como correspondente aqui, também com experiências bastante gratificantes. O Correio do Povo voltou naquela época com uma injeção de capital, né, do Renato Ribeiro, voltou forte, teve a reformulação de um formato do jornal, né, que era aquele jornalão que tu precisava ter uma mesa para ler, pro modelo tabloide, né. Isso foi um desafio muito grande, mas era uma época que o interior tinha uma força muito grande no Correio do Povo, né. Eram cerca de 25 correspondentes no interior, mas a gente jogava muito no escuro, né? No interior era o principal jornal, inclusive. Era o principal jornal. Mas era uma época, e aí também, comparando antes a história do linotipo e a modernização dos processos de edição, era uma época em que se redigia o correspondente redigia uma matéria aqui, ia para o telefone, tá? E essa matéria era lida. E alguém ia digitando lá em Porto Alegre. Tá? Então, às vezes, dependendo do dia, dependendo da extensão da matéria, tu ficava meia hora, 45 minutos no telefone, passando a matéria, lendo a matéria para alguém que recebia lá. Tá? Era a forma como se fazia jornalismo. Eu fiz coberturas naquela época de Sem Terra, aqui na região de Cruz Alta, de Tupaciretã, Júlio de Castilhos, que tu ia para lá com uma máquina fotográfica, com filme, tendo que sem a facilidade do celular, que tu precisava descobrir que horas que saía o ônibus para Porto Alegre, lá de Júlio de Castilhos, porque aquele filme precisava chegar em tempo em Porto Alegre para ser revelado, para a foto estar no jornal do dia seguinte, né? Então, e não são informações assim que parecem simples, mas é muito difícil de conseguir. E se tu pensar, não é uma coisa assim, nós não estamos falando de 50 anos atrás, né? Eu brinco, a gente está falando de ontem, né? Aqui em Ijuí tem a história da vinda para cá do Marcola, aquele líder do PCC, que ficou vários dias, acho que quase um mês aqui. Um dos meus primeiros trabalhos como jornalista. Na modulada de Ijuí. E que é uma cobertura assim que, muitos momentos, quando vejo alguma notícia, eu compartilho com o Luiz Henrique Berger, um amigo, colega jornalista. Estávamos lá, eu lembro como se, para mim era muito marcante, era um dos meus primeiros trabalhos, eu, Luiz Henrique Berger, João Luiz Bindé lá acompanhando, né, a chegada do... E por que agora me veio isso na cabeça assim? Tá, eu correspondendo do Correio do Povo era tá? A RBS, por exemplo, eles tinham um revezamento. Eles tinham gente 24 horas na frente da modulada, tá? Porque não se sabia quando que ele ia sair, né? E aí eu lembro, num domingo à noite, eu estava na casa das minhas tias ali, próximo à Soja, e cruzou um helicóptero. E aí tu tinha que se valer das fontes que tu tinha, né? E eu fiz contato com uma das fontes, e ela me confirmou, não, ele vai sair amanhã ao clarear do dia. E aí, o que aconteceu? A gente passou a noite na modulada, né? Eu passei a noite e outros colegas passaram a noite lá, até que o helicóptero desceu aqui no campus, aqui no campo de futebol, esse campinho aqui no campus da Unijuí, ficou aqui durante toda a noite. Sim, ao clarear do dia o
o helicóptero foi lá. E eu lembro, eu usei muito tempo, Douglas, tenho numa fita cassete, viu? Eu usei muito tempo nas minhas primeiras aulas de radiojornalismo, uma transmissão do Luiz Henrique Bergman na Rádio Repórter daquele momento ao vivo. Porque é uma descrição que mostra muito o que é o rádio. Ele descreve o helicóptero, a porta, ele descreve como vem o Marcola, da onde ele sai. O rádio, isto tem muito, né, de você fazer o ouvinte enxergar aquilo que ele não está enxergando, né? E então eu lembro muito dessa cobertura ali. E você há de lembrar, se você estava lá, que o helicóptero, quando começou a subir, ele começou a se aproximar do muro, antes de ganhar altura acima do muro. E eu lembro, eu estava com o Cleon Frota como fotógrafo ali, e eu só dizia para o Cleon, não tira a máquina, porque a sensação que a gente tinha é que o helicóptero poderia atingir o muro, e aí a notícia mudaria, né? De certa forma, a notícia acabaria mudando. Mas esse foi um período muito gratificante no meu trabalho profissional, ainda vinculado à Caldas Júnior. Coberturas de eleições, numa época muito diferente da atual, né? Que se fazer uma apuração paralela era uma coisa que hoje ninguém imagina como os veículos faziam para ter uma apuração paralela, porque a apuração de uma eleição levava 3, 4, 5 dias lá na Sociedade de Ginástica. Era somando ali, né, com a calculadora mesmo. Agora, tem uma outra profissão que você passa a exercer mais ou menos nessa época, Bindé, que é professor, né? Como é que veio o convite para atuar e como é que o Bindé se sentiu como professor universitário? E aí na formação de um curso novo, e aí veio, junto com isso, a própria Rádio Unijuí FM. João Luiz Bindé fazia parte daquele conselho que estava criando uma rádio aqui, uma rádio educativa dentro da universidade. Eu devo ter entrado, acho que eu ingressei na Unijuí em 92, tá? E ali já se falava do curso de comunicação, tá? Em 95, a reitoria, na época, nomeia uma comissão para fazer o projeto do curso. Essa comissão era integrada pela professora Branca Eger Moewald, pela Lídia Inês Alebran e pelo professor Suimar Bressan e por mim, tá? E a gente fez toda a concepção do projeto. Ele foi protocolado para apreciação pelo Conselho Universitário em maio daquele ano, maio de 95. O curso está aí chegando, portanto, aos 30 anos, né? Exatamente. Então, eu já atuava na universidade naquele momento. Então, para além da universidade buscar professores que poderiam ajudar na formatação teórica do curso, da concepção, no que o curso de comunicação da Unijuí seria diferente, eu, como profissional de comunicação, também tive o privilégio de fazer parte desse grupo. Mas não fiquei como professor do curso, né? Não fiz seleção. E aí, um tempo depois, sim, surgiu a oportunidade, fiz uma seleção e atuei por alguns anos aí, principalmente em matérias da área de jornalismo e radiojornalismo. Exatamente. E aí tem a Rádio Unijuí FM, e a gente estava falando fora do ar aqui, eu quero que você traga para o ar, porque o Encontro Casual, onde estamos agora, é o único programa que dessa época, né, dessa primeira programação da rádio, se mantém. Como é que era a discussão de um programa que, especialmente desse, né, mas de toda a rádio, muito à frente do seu tempo? Eu costumo dizer que o Encontro Casual é um podcast que é podcast antes de existir podcast, porque agora muito parecidos os formatos, mas já desde 2001 temos o nosso glorioso Encontro Casual. Desde que eu ingressei na universidade aqui, o assunto rádio educativa já permeava os corredores da universidade. Mas por N questões, seja institucionais ou seja por questões legais, inclusive o processo da rádio às vezes dava um passo para frente, às vezes voltava para trás, às vezes ficava parado. E a reitoria também estabeleceu colocar a emissora educativa no ar como um projeto fundamental para a instituição naquele momento. E aí também foi nomeada uma comissão, da qual eu fiz parte. Aí, além do professor Celestino,
Da professora Lídia, nós tínhamos o professor Arnildo Pomer, professor da filosofia, que já tinha tido experiência em rádio. E nós 4, então, tivemos o desafio de estabelecer pilares, digamos assim, que pudesse nortear uma emissora educativa, em que a Rádio Unijuí seria diferente das rádios comerciais que se tinha na região. O que uma rádio vinculada à universidade deveria se propor a fazer para estabelecer esses diferenciais. Então, foi um momento muito rico, assim, nós tivemos um prazo muito curto, tá? Lembro, assim, de finais de semana que a gente trabalhou sexta de noite até tarde, sábado a gente voltava e passava o dia. Alguns momentos a gente foi lá para o Alto da União, na chácara do professor Sérgio, da Lídia, lá, e passávamos lá formatando esse projeto, que teve depois também um pouco de contribuição do Higino Germani, o engenheiro que ajudou na implantação da parte técnica aqui do estúdio, né? E ali nasceu esta parte filosófica que traz a interatividade, a pluralidade como um elemento chave, tá? Que eu acredito que em grande parte permaneça, né? Porque acho que é o grande desafio da universidade. E ali também a gente começou as discussões em relação a uma grade de programação. O Encontro Casual nasceu dentro daquele grupo. A proposta da grade de programação foi submetida à equipe. Acho que em grande parte ela foi aceita, não tenho lembrança assim em detalhes, mas o Encontro Casual eu tenho bem presente que era uma das propostas que foi apresentada pelo grupo. Depois o desafio de você buscar uma equipe que pudesse ser eclética, porque dentro daquilo que tinha se definido como um quadro para o funcionamento da rádio, nós tínhamos alguns profissionais, digamos, de nível superior, que se enquadravam, né, num perfil. Nós buscamos alguns profissionais que já atuavam em rádio, abrimos espaço para acadêmicos de curso. Mas, principalmente naqueles 2 primeiros campos, nós precisávamos ter profissionais ecléticos. Nós teríamos uma programação de informação, que precisava gerar conhecimento. Nós tínhamos uma programação musical, né? Então nós precisávamos, e ao mesmo tempo, e isso acabou acontecendo por um determinado período, naquela época a universidade apoiava uma equipe de futsal. A ACF. Então, a ACF. E já nas discussões iniciais a gente, vamos fazer futebol ou não, e por um período a Unijuí, naquele período inicial, fez futebol. Então nós buscamos, por exemplo, um profissional, acho que é Douglas Fortes. O Douglas Fortes. Tá? Que ele tinha participado de um projeto Seberi, lá, de novos narradores lá do grupo RBS. Esse foi um profissional que a gente selecionou porque ele tinha um perfil de narrador, né? Então a gente buscou o André da Rosa, a gente buscou o Elano, o Luiz Henrique Berger. Enfim, por ali a gente foi formatando essa primeira equipe, mas sabendo que a gente precisava mesclar padrões, estilos diferentes para contemplar aquilo que a gente estava, em teoria, pensando do ponto de vista de programação. Foi bem desafiador. E eu acho que deu muito certo, né? Essa equipe foi fantástica. Agora, eu queria que a gente terminasse esse bloco com você falando desses 2 momentos, né? O Bindé professor, participando da criação do curso de comunicação e participando do veículo onde estamos hoje, que é a Rádio Unijuí FM. Olhando para trás de novo, dá uma sensação de orgulho, Bindé? Qual é o tipo de... Se pensa nisso de vez em quando? Assim, se pega pensando nessas coisas? Com certeza, Douglas. Acho que é gratificante essas 2 experiências minhas ligadas aqui à universidade, é algo que me traz uma satisfação muito grande, né? A universidade por si diz tudo, né? O curso de comunicação já colocou no mercado centenas de profissionais e ainda em alguns momentos eu me deparo ao cruzar com pessoas e ser chamado de professor, tá? E eu acho que, na verdade, o que tu estabelece é uma troca, né, de aprendizado com quem está buscando conhecimento no curso, então isso foi tremendamente gratificante. E a rádio,
por óbvio, está aí, sólida, com uma programação bem diversificada. E quando eu falava antes de formatar a programação da rádio, desde a programação informativa, os espaços que se daria para a universidade, para a comunidade, a questão de um padrão musical também, né? Vocês têm uma vinheta hoje que usam a expressão música. Música, informação, universidade, não? Por aí. E nós, quando estávamos ali pensando, neste horário nós vamos ter MPB. Você lembrava antes, 7 às 9 da manhã era o Estação Brasil. Tá? E a gente se perguntava dentro da comissão, e o que a gente vai tocar nesse horário? E aí virou um bordão dentro da equipe, do grupo. A gente dizia assim, música boa. Tá? Então era um bordão que a gente teve. Quer dizer, lá num outro momento, que música a gente vai tocar? Tal padrão. E que música a gente vai tocar? Música boa. E eu acho que a Unijuí FM se caracteriza exatamente por música boa até hoje. Olha só, com esse elogio a gente tem que terminar esse bloco, né? Vamos ouvir mais música? Falando música boa, Bindé? Agora a música boa, agora eu fiquei desafiado aqui, ganhou né? Um novo significado aqui. Pois né? Eu, seguindo aquela lógica, das minhas memórias musicais, eu vou sugerir Djavan, Samurai, tá? Aqui eu fiquei um pouco em dúvida entre Djavan e Fagner, tá? Mas optei pelo Bem, Djavan. qualquer nome que fosse estava bom. E depois eu fui lá para um outro grupo aí de Titãs, Skank, Kid de Abelha, Capital Inicial, Nenhum de Nós, Legião Urbana, mas eu optei por Paralamas do Sucesso, Lanterna dos Afogados. Muito bem, o jornalista João Luiz Bindé, o nosso convidado aqui do Encontro Casual. Vamos seguir com a Edéria aqui, gastronomia, mais um lanchinho, mais uma parada, depois voltamos com o bloco final do programa. Depois do intervalo, nós voltamos com o bloco final do Encontro Casual, aqui recebendo o jornalista João Luiz Bindé. Bindé, vamos falar, antes de falar do Núcleo dos Franceses, que é uma nova coisa na tua vida, que eu acho que chegou aí com força, eu quero falar das assessorias de comunicação, né? Você trabalhou em assessorias de comunicação e é uma outra linguagem. Como é que é esse mundo para ti da assessoria em relação ao jornalismo de veículos de comunicação? E se mudou o Bindé lá do início de formação com a visão em relação ao jornalismo de assessoria de comunicação? A minha experiência nos últimos anos ela foi nesta linha, né, da assessoria de comunicação e marketing. Com certeza é um campo diferente, né? Mas o fato de eu ter vivido esse ambiente do veículo, né, da redação, de ter a convivência com profissionais e acho que um pouco também o reconhecimento de profissionais que atuam nos veículos, isso contribuiu muito e facilitou muito o trabalho que foi feito nessa área, especialmente aqui na Unijuí e, por último, na Unimed Noroeste RS. Somando os 2 períodos aí, foram mais de 30 anos em assessoria, tempinho, né? em assessoria de comunicação e marketing. Mas um período muito gratificante. É diferente. Você está ali como alguém que tem que fazer a gestão da marca, da organização, posicionar ela perante os diferentes públicos, estar atento a possibilidades de riscos de crise, né, para a marca. E com certeza a gente teve momentos assim, momentos desafiadores. A pandemia da Covid foi algo assim que com certeza nos tirou muito da zona de conforto, seja nós lá na assessoria, quanto os próprios profissionais dos veículos, né? Vou fazer uma confissão aqui que eu temia o teu boletim. Cada vez que você me enviava as informações ali, uma mensagem significava notícias às vezes não muito boas, né? E ali foi desafiador, assim, porque nós, pelo menos na Unimed, aqui na nossa Unimed, decidimos ter uma política de absoluta transparência, né? Em muitos momentos, os nossos comunicados até foram colocados em dúvida. E ali na frente,
a gente nunca precisou desmentir nenhum deles, né? Seja em alguns momentos que a gente confirmou algum caso e, eventualmente, a gente foi desmentido num primeiro momento. Situações de... hoje a gente vive um tempo de rede social, né, em que as coisas voam numa velocidade muito rápida. Então, muitas vezes a gente divulgava um boletim, passava para os veículos de comunicação, não dava 5 minutos, eu estava recebendo aquele comunicado em grupos de WhatsApp, né? Então, a velocidade com que as coisas trabalhavam naquele momento. Sem contar que foi desafiador, assim, porque nós precisamos reaprender a fazer coisas, não só no campo da comunicação, mas dos relacionamentos institucionais, de forma muito diferente. No caso ali da Unimed, a Covid surge no momento em que havia uma rodada de reuniões com os médicos. A gente teve que reuniões presenciais em toda a região. A gente teve que trazer o formato online para essas reuniões. A gente teve que criar uma cultura. No meio da Covid, a gente teve a comemoração dos 50 anos da cooperativa, que numa situação normal teria sido um grande evento social, um baile, quem sabe um evento científico, e daqui a pouco a gente teve que pensar diferente. Fizemos uma live na frente do hospital para o lançamento da programação dos 50 anos, belíssima, aquele jardim do hospital totalmente iluminado, música, muita produção prévia para que aquele momento fosse marcante. No grande momento dos 50 anos, em outubro, a gente contratou uma banda de Brasília, tá, para animar uma festa virtual. Mas aí como é que eu coloco o médico, o funcionário que está cada um na sua casa no clima de uma festa? Então a gente fez chegar para eles, naquele sábado, para os 420 médicos de toda a região, no dia do evento, um presente que incluía várias coisas que remetessem e fizessem ele entrar no clima da festa. Então foi um período assim tremendamente desafiador. E no campo da comunicação a gente aprendeu muito, mas principalmente eu acho que a transparência, que é fundamental. Por mais que a gente esteja ali para defender a marca da organização, a gente tendo transparência, a gente tem um reconhecimento dos profissionais e da sociedade como um todo. Ainda dentro da assessoria de comunicação, Bindé, e comparando épocas de novo, né? Na minha época, se fosse fazer uma pesquisa com quem ingressasse no jornalismo, 90% pensava em TV, os outros 8% ali queriam algum outro veículo, mas a assessoria não se tinha esse olhar. Hoje mudou, na tua opinião? Se olha mais, foi mudando, né, ao longo do tempo, mas hoje se tem um olhar do que é ou significa trabalhar numa assessoria de comunicação em tempos de redes sociais, em que esse escopo de atuação é tão grande e exige tanto do profissional de comunicação? Eu acredito que sim. Acho que o campo da assessoria hoje é um campo riquíssimo, né? Porque normalmente as organizações que têm uma estrutura mais complexa, mais completa, né? Tu tem profissionais do jornalismo, da publicidade, do design, e pessoas que se especializam na gestão de redes sociais. Então, essa mescla de profissionais faz com que todos cresçam. Então, eu digo assim, minha formação é jornalista, né? Os meus últimos anos nesse campo da comunicação e do marketing, o que eu menos fazia era um texto jornalístico, tá? E até ficava muito feliz, por muitos momentos até me fazia falta fazer um texto jornalístico, né? Mas acho que é um campo imenso, assim, porque tu trabalha com o diferente, os teus dias não são iguais, o ambiente corporativo tende a ser um ambiente muito desafiador, desde que você tenha, de fato, assim, relações que não sejam tóxicas. Pois é. Vamos falar de novos desafios, e aí eu tenho que chegar nos núcleos étnicos, né? E os franceses que já estão constituindo-se numa das grandes etnias da nossa União das Etnias de Juí,
a UET. Como é que chegou para ti esse desafio de constituir na capital mundial das etnias o núcleo dos franceses, Mindé? Pois é, nesse momento em que profissionalmente eu estou num período ainda sabático, tá? Do ponto de vista da minha atuação como profissional do jornalismo e de marketing, tem surgido algumas questões. Uma é o vínculo que eu já tenho há algum tempo com o Círculo de Escritores, Letra Fora da Gaveta, do qual o pai foi fundador e eu também faço parte hoje, junto com a minha irmã Marilise. Fui convidado há algum tempo atrás para fazer parte da Associação de Amigos do Museu, tá? Então também estou integrado aqui como amigo do museu, vinculado à Fidene Unijuí. E no início desse ano surge o convite aí para estruturar o núcleo francês. Primeiro foi uma reunião na casa do professor Adelar Baggio, um grupo de 4 pessoas. Já no ano passado, o Baggio tinha feito algumas sondagens e eu me fiz de desentendido. E agora, em março, aí não teve muita saída. As outras pessoas que estavam presentes na reunião também se entusiasmaram com a ideia. E 15 dias depois, marcamos uma reunião lá na sede da UET, 5 de abril. Oficializamos o Núcleo Cultural Francês de Juí e a diretoria. Primeira diretoria da qual eu estou presidente, então, dos franceses de Juí. Agora, tomou uma proporção muito grande. Te surpreendeu essa rapidez com que os fatos estão acontecendo? Estou falando dessa Constituição e do tamanho que está ganhando o núcleo e a etnia francesa aqui dentro de Juí. Sim, surpreso, tá? Porque a gente começou a caminhada efetivamente em abril. Então, abril para outubro, são 6, 7 meses, né? Os outros núcleos já tinham uma caminhada, de alguma forma até tiveram alguma representatividade na feira do ano passado. Nosso primeiro desafio foi identificar algumas famílias com origem. Claro que todo movimento étnico de Juí não pressupõe de que você necessariamente tenha que ter descendência lá francesa ou de qualquer outra etnia. Faz parte da diversidade étnica, né? Então a gente começou a tentar identificar algumas pessoas, mas até ficamos bastante surpresos naquela primeira reunião em que nós tivemos mais de 20 pessoas participando. Já foi uma primeira demonstração de que os franceses estariam chegando com força. Gradativamente depois, a gente foi agregando mais pessoas, assim como agora, após a participação aí na ExpoFest, a gente tem conseguido mais adesões, mais pessoas que têm manifestado interesse em contribuir para a consolidação da nossa etnia. Pois é, uma pergunta direta. A avaliação da ExpoFest pelos franceses, né? Como é que foi essa experiência de participar de uma grande feira, uma edição que tem números históricos, né, de público, né, tanto de um único dia como da feira toda, e tá já à frente, como eu disse, dessa etnia que tem ganhado uma força grande dentro dos núcleos que se constituem? Eu penso que nós conseguimos, de alguma forma, já dar um pouco de identidade para os franceses de Juí, né? A nossa presença nesses 10 dias, aí, 11 de feira, nos deu personalidade já. As pessoas perceberam a chegada do núcleo francês por alguns diferenciais muito simples e que nos trazem assim, uma enorme alegria. Tivemos no primeiro, agora no segundo final de semana, tivemos a presença de um grupo de 7 franceses vinculados à Associação de Escritores e Artistas Agricultores da França. Participaram de um sarau literário na nossa sede ali do núcleo, junto ao Sindicato Rural. Então foi um momento assim, significativo e primeiro ano que o núcleo francês está presente. Nós temos pessoas que venham da França, por mais que foi uma articulação que já estava sendo feita há mais tempo. Então, para nós, nos deixou imensamente feliz. Segundo ponto, conseguimos ter dança francesa no palco das etnias, né? O grupo da coletividade francesa de Oberá esteve aqui com a gente. Ficaram muito felizes, foi a primeira vez que eles saíram de Oberá para fazer uma apresentação.
Então, eles vieram com 20 pessoas de lá, fizeram uma apresentação no sábado à tarde e depois no domingo de manhã. E é uma aproximação que tende a ser bastante rica. Nós já estamos nos programando aí para ir lá. Eles têm a Fiesta Nacional del Imigrante, que é em setembro, mas a gente pensa em fazer um encontro fora desse período de festa, para que a gente possa entender melhor o trabalho que eles desenvolvem e com isso também trazer aprendizados, seja do ponto de vista da dança, da própria gastronomia. Eles têm uma casa lá e trabalham bastante com a gastronomia. Então, o fato de ter franceses, o fato da gente ter dança no palco, já foram 2 pontos assim muito significativos. Trouxemos a Torre Eiffel como a nossa grande marca nessa feira. Uma torre, a gente não nega, ela era de MDF, pintada, ficou bem bonitinha, iluminada, 3 metros de altura e nos deu muita visibilidade dentro da feira. As pessoas paravam para tirar foto, né? De sentir um pouquinho o gostinho de encontrar Paris ao estar circulando pela Expo Fest. E isso acaba sendo uma marca que a gente está tendo muito presente nas nossas discussões, que é, quem sabe, a gente avançar num projeto aí que permita essa torre crescer aí. Não digo que já para 2025, mas enfim, para os próximos anos, a Torre Eiffel deve permanecer sendo uma marca, a marca do núcleo, tá? E no entorno dessa torre, em 2 dias, a gente fez o piquenique na torre, que a gente, pelas pesquisas e por pessoas que conhecem mais a cultura, que até já viveram na França, é algo que acontece naturalmente lá. As pessoas vão para o entorno da torre, levando para fazer um piquenique com a sua família, com seus amigos. E a gente trouxe isso como uma experiência e foi muito gratificante. No sábado, quando a gente fez o piquenique na torre, o grupo de Oberá estava junto. Eu acho que nós tivemos assim mais de 50 pessoas reunidas no gramado ali na frente do prédio do sindicato, dando um colorido, assim, uma vida, aquele ambiente muito bonito. E é isso que tem nos desafiado, a pensar que a gente vá trabalhar para ter alguns momentos pontuais no decorrer do ano, mas que nos permitam dar essa identidade francesa nesses 2, 3, 4 momentos culturais ou gastronômicos que a gente vier estabelecer num planejamento a partir de agora. Não dá para prometer que vai ter a torre, mas novidades virão, né? Isso dá para prometer, Binder. Olha, a gente foi ousado, talvez, ao falar abertamente no período da feira, para quem nos visitava, de que o nosso sonho é uma réplica da torre, tá? Existem 4 ou 5 no Brasil, 2 no Paraná, uma em Minas Gerais, uma no Rio e me parece que uma em São Paulo. A feira já terminou, o assunto torre continua um pouco na nossa roda, estamos estabelecendo alguns contatos, buscando conhecer um pouco como foi o projeto de implantação dessas réplicas nessas outras cidades. Então, pode não acontecer tão rápido, mas a nossa marca, a nossa presença na feira, a partir do momento que a gente tiver a definição de uma área lá também, a gente vai em busca disso, a torre vai fazer parte desse espaço, sim, como a marca dos franceses de Ijuí. E vai ficar uma marca de Ijuí também. Bindé, chegou a hora do segundo momento mais difícil do programa, que é o quadro existencial. Você que acompanha o Encontro Casual, é um dos mentores, inclusive, do programa. Esse é novidade, esse aqui foi dos últimos anos que ele foi criado. Vamos fazer? Vamos lá, não tem escolha, né? Não tem escolha. Qual é o maior sonho atual de João Luiz Bindé? Que coisa difícil, hein? Eu tenho 2 filhos, tá? O Felipe, já na faixa de 30 e poucos anos, e eu tenho o Henry, com 12 anos. E, com certeza, acho que o sonho passa pela realização dos filhos. A coisa mais bonita que João Luiz Bindé já viveu? Poxa... Viajar em família, tá? Eu acho que os momentos de convivência em família é tudo na vida da gente. A coisa mais triste que João Luiz Bindé já viveu?
Eu tenho um sentimento um pouco contraditório, né, da perda de pessoas próximas. Especialmente já perdi 2 irmãos e meu pai, tá? E ao mesmo tempo eu tenho um aprendizado muito grande com a morte, que foi a passagem da minha mãe, que me trouxe um significado diferente para a morte. E na coletânea do Círculo de Escritores desse ano eu falo exatamente desse período da perda da mãe, numa crônica chamada Quando Acabam os Coelhos. Vai ser lançado na Feira do Livro agora. Mas acho que a morte do meu irmão Márcio, que era uma pessoa muito próxima, é um momento, até pela forma como aconteceu, não que a do pai tenha menos significado, mas é algo que me marca. O que é a morte para João Luiz Bindé? É o recomeço. E para finalizar, o que é a vida para João Luiz Bindé? Eu comemorei meus 50 anos, fui pego de surpresa na época, e comemorei meus 60. Já faz 5 anos, tá? Não escondo minha idade. Quero comemorar meus 70, quero comemorar meus 80. Mas quando eu comemorei meus 60, eu fiz menção a um texto que estava num quadro lá no apartamento do meu irmão Márcio, em Florianópolis. E ele fala que, exatamente nesse meu período de vida, eu já vivi mais do que eu tenho para viver. Então, na verdade, eu acho que a vida hoje é cada momento que você tem, a oportunidade de você estar com as pessoas que você ama, conviver com os amigos, saber aproveitar cada momento que se tem. Jornalista, professor, meu amigo João Luiz Bindé, encontro casual aqui da Unijuí FM. Felizmente reparamos essa injustiça histórica aqui por puro descuido, porque jurávamos que você já tinha sido encontro casual, o que já nessa época nem significa que não pudesse vir de novo, mas felizmente veio pela primeira vez, contou um pouco da tua história, que é tão bonita, tão marcante, marca a própria história da comunicação aqui, da rádio, a comunicação da universidade. Você tinha que estar aqui, Bindé, por isso, muito obrigado pelo aceite do convite do Encontro Casual. Além de te agradecer, claro que eu quero que você anuncie as 2 últimas do programa. Pois é, eu estou muito feliz, né, por estar aqui reparando esse erro histórico, então tá. Tá reparado agora. Brincadeiras à parte. Já que eu sabia que o último bloco ia remeter a esse momento de francês, tá? Eu fui buscar, e parece que teve até aposta aqui dentro da rádio. Teve aposta, ganhei inclusive a aposta. Então eu vou sugerir aí viagem, né? Seja uma viagem geográfica ou seja uma viagem mental, né? É um clássico aí de Disraeli. E Inima à l'amour, que é a música que marcou muito a abertura das Olimpíadas agora deste ano, na releitura feita por Celine Dion. Celine Dion, grande voz, que marcou realmente as Olimpíadas de Paris. A gente fica por aqui no Encontro Casual, agradecendo mais uma vez, Bindé, obrigado mesmo pela presença. Dizendo para você, mais uma vez, compartilhe aqui, se inscreva em nosso canal, leve mais longe histórias como a do nosso amigo João Luiz Bindé. Encontro Casual volta na próxima semana com mais um convidada aqui na Unijuí FM.